Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Cristalcast. Nós estamos com um assunto polêmico, né? Nós estamos acompanhando, você tem acompanhado esse caso do possível desvio de recursos da Copercel, um tema que tem gerado muita polêmica. Nós tivemos já aqui a Flávia Marcondes, gestora de contrato, tivemos o Carlos Eduardo Cadu, ex-tesoureiro, e hoje nós vamos receber o nosso querido Kiko Stewart para trazer também a sua posição com relação a esse assunto. Kiko, seja bem-vindo aqui no Grupo Cristal de Comunicação. Eu que agradeço, Lima. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um assunto realmente importante, né? A sociedade tem que saber o que está acontecendo. Não pode ficar ouvindo coisas que nem sempre é verdade, distorcidas, né? Então, a minha chance, ou pelo menos o que eu conheço do processo, é poder transferir aí para a população o que realmente está acontecendo. Maravilha. A gente começa falando aí, perguntando qual a função do Kiko, qual a sua relação com as cooperativas, o porquê do Kiko estar envolvido com as cooperativas. É uma boa pergunta. Na verdade, o que acontece? Em 2016, quando eu voltei para Itapeva, eu sou nascido em Itapeva, sou itapevense, mas fiquei 20 anos fora. Quando eu voltei em 2016, eu fui convidado, eu participava do Observatório Social, fui convidado pelo bispo da cidade para participar de um projeto social chamado Movimento Viva Janaína Alves, que tinha por objetivo tirar o pessoal do lixão, que não existia cooperativa aqui em Itapeva funcionando regularmente. Existia uma, mas estava meio quebrada, que era a Coamari antigamente, né? Eu participei desse projeto e estou até hoje. Na verdade, todos que participaram do projeto foram saindo aos poucos, né? Mas eu me senti na obrigação de continuar, porque senão esse projeto teria um fim, né? Então, em 2016, nós começamos desde o processo de capacitação do pessoal que estava no lixão, ajudar na formação da cooperativa, que foi a Cooperativa Santa Maria, a parte legal, de capacitação, de estruturação, de captação de recursos, envolvendo a sociedade, e esse sempre foi o meu papel, fazer a interlocução com a sociedade, né? Então eu fui visitar na época várias empresas, Cofesa, Maringá, Sicredi e outras empresas, para que apoiassem esse movimento, e todas aderiram ao processo, e fora as entidades de Itapeva, né? Tipo OAB, Aresp, Associação Comercial e outras, né? Igrejas e tal. E desde então eu estou nesse processo. Em 2017 nós constituímos a cooperativa Santa Maria, certo? Legalmente, que funciona até hoje e tal. Em 2021, logo depois da pandemia, ou na época da pandemia, a Copercel, que era oriunda da Coamari, estava falida, né? Eu olhei por eles, fiquei com dó, falei, pô, não é possível. Fui lá, resgatei a Copercel, também trouxe para o projeto Movimento Viva Janaína Alves, né? Reorganizamos com o Sebrae, inclusive Prefeitura Municipal, apoiamos e reorganizamos a Copercel, né? Aí você fala, qual que é a minha função nas cooperativas? É nenhuma, a não ser de apoio, né? Eu sou aposentado e me dedico ao meu conhecimento. Eu fui gestor de grandes empresas aí a vida inteira, desde que eu me lembro de início de trabalho. E todo o conhecimento e capacitação e treinamento que eu tive, eu resolvi devolver isso para a sociedade. E a forma que eu encontrei, né, foi de ajudar as cooperativas de catadores, que era uma classe que não tinha conhecimento de empreendedorismo, de gestão, e não tinha relacionamento. Ele não conseguia chegar nas empresas, no poder público, e eu fiz esse papel. E faço até hoje, né? Se você perguntar quanto eu ganho de cooperativa, nada. É um trabalho realmente voluntário, 100% voluntário. Às vezes até eu tenho gastos com isso, porque quando eu viajo para uma cooperativa para desenvolver algum projeto, eu vou com custo meu próprio, né? Então, é isso. Tá certo. Há muitas divergências no tocante ao consórcio Itapeva Recicla. Este consórcio possui personalidade jurídica, CNPJ? Como é que funciona, Kiko? Não, na verdade, não. O consórcio, o que é o consórcio? Quando estava constituído as duas cooperativas legalizadas, e nós estávamos em negociação com a prefeitura
para fazer a coleta seletiva, surgiu um problema, eram duas cooperativas. Como que você dividiria a cidade em dois? Se você simplesmente dividisse a cidade em dois, uma cooperativa poderia ter um prejuízo em termos de material. Quem que coleta mais, quem que gera mais, qual bairro que gera mais. E a prefeitura teria que fazer uma competição entre as duas. Então surgiu a ideia, eu levei a ideia, a sugestão para a prefeitura, que as duas cooperativas se unissem em consórcio. Não é uma pessoa jurídica, é apenas um contrato entre as duas. Né? E a prefeitura fez um contrato único com as duas cooperativas, que chama-se o consórcio Itapeva Recicla. Certo? É isso. Né? E aí, então, ficam as duas cooperativas, a negociação, todo o contrato de prestação de serviço. Deve deixar claro que as pessoas confundem, né? Falam, é um subsídio da prefeitura para as cooperativas. Não é. Não é subsídio. É uma prestação de serviço. As cooperativas vendem um serviço para a prefeitura de coleta, né? E nesse custo, que é do serviço, estão embutidos todos os custos indiretos de um contrato, como qualquer contrato existente aí na vida normal. Ou seja, que é água, energia, aluguel, os trabalhistas, o que for, né? Todos os custos estão embutidos nesse preço que foi negociado com a prefeitura. Então, certo? subsídio não seria o termo usado, Kiko? Não. Não, e nem é por quê? Porque, assim, se você for ver hoje, o total da receita da cooperativa, não é a prefeitura que banca a cooperativa, ela ajuda muito. Mas hoje não chega a 60% do custo de uma cooperativa. A prefeitura não contribui com mais de 60%, é menos, certo? Dos 100%. O restante dos valores, da onde vem? Vem de emenda parlamentar, vem de patrocínio de empresas, de venda de material, de venda de serviços para outras empresas, certo? Então, tudo isso compõe uma receita geral que mantém a cooperativa. E a questão de contratar uma gerência de contratos, vem do município ou vem do consórcio? Como é que funciona essa questão da gerência do contrato? Não, veio do consórcio. Do consórcio. Quando nós idealizamos o consórcio, e nós temos, assim, para explicar, nós temos em Itapeva um grupo que nós dizemos assim, é um comitê gestor, né? O que é esse comitê gestor? Mas não é gestão propriamente dito das cooperativas. É um comitê de apoio à gestão, que quem participa? A Associação Comercial tem uma cadeira, a Aresp dos engenheiros tem uma cadeira, o Sindicato dos Comerciários tem uma cadeira, a Associação dos Contabilistas tem uma cadeira, a Unitar, que é a União das Igrejas Cristãs de Itapeva, tem uma cadeira. O Movimento Jaina Alves tem uma cadeira. A cooperativa, cada cooperativa tem uma cadeira. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem uma cadeira. E nós reunimos periodicamente para discutir todos os assuntos referentes ao processo coleta seletiva. Educação ambiental, você tem uma questão, uma dúvida jurídica, você tem uma questão, uma dúvida contábil. Quer dizer, essas entidades apoiam as cooperativas, né? Quando nós idealizamos o consórcio, qual que era o objetivo principal? A prefeitura não pode ter problema. E nós temos que ser, as duas cooperativas, exemplo na prestação de serviço. Esse era o objetivo. Então foi feito um plano e não tinha como você deixar um gestor de um lado, a prefeitura, e do outro lado duas cooperativas respondendo pelo mesmo contrato. Então criou-se uma figura de um gestor de contrato. Esse gestor de contrato, ele não é o gestor da cooperativa. Ele é gestor do contrato. Ele faz a interlocução entre o gestor da prefeitura, que é a Secretaria de Meio Ambiente, hoje o Paulinho Saponga, e as cooperativas. Então, esse gestor, na verdade, ele é como um amortecedor desse processo, né? Todas as demandas que vêm da prefeitura, ele analisa, ele interpreta pelo contrato e repassa a informação para as cooperativas. Olha, tem que funcionar desse jeito conforme o contrato e tal.
E todos os problemas que as cooperativas têm, ele olha, esse gestor olha, e olha com os olhos do gestor da prefeitura. Fala assim, olha, pelo contrato, não pode. Você tem que usar IPI. Não pode, senão você é passível de multa. Porque o contrato tem todo o regramento. Vocês não podem deixar menor dentro da cooperativa, porque é proibido pelo contrato. Você não pode fumar dentro da cooperativa, porque é proibido. Então tem uma série de regras que é para o próprio bem da cooperativa de funcionamento, que o gestor do contrato olha como se fosse o gestor da prefeitura, mas ele não tem nem poder e nem capacidade de multar. Tanto que foi feito esse trabalho, na minha visão, muito bem feito, que até hoje nenhuma cooperativa sofreu uma multa sequer. Inclusive o Cadu falou de multa aqui, mas nunca. Você pode procurar, as cooperativas jamais foram multadas. E não foram multadas justamente por ter essa gestão, essa visão crítica do processo para alertar as cooperativas. Além disso, qual é a função também desse gerente? É da assessoria na questão legal, precisa conhecer o terceiro setor, coisa que poucas entidades, inclusive, conhecem, né? E essa é a figura desse gestor, né? Orientar, capacitar, dar treinamento, buscar treinamento, certo? Para que a cooperativa cresça e desenvolva, inclusive ajudar em novos negócios. Sempre foi essa a figura, mas jamais, tanto eu quanto a Flávia, que é a gerente de contrato, entrar na cooperativa e tomar alguma decisão gerencial. Nós podemos tentar convencê-los de que tal caminho é melhor e dizer os prós e contras, mas a decisão é da diretoria sempre, né? E está aí, as cooperativas podem conversar com elas, que é transparente isso. Kiko, todo o contexto que estamos acompanhando gira em torno da contratada, Flávia Marcondes. Ela passou por uma análise anterior. Como é que foi a indicação da Flávia? Não, a indicação da Flávia foi eu que fiz. Porque quando eu estava desde 2016 nesse processo. Em 2022, quando estava fechando o contrato, eu tinha um amplo conhecimento, né, das necessidades das cooperativas. Eu convivia com elas, convivo ainda, né? Sabia das deficiências que elas tinham. E aí eu fui no mercado pensando o seguinte, e nesse comitê a gente discutiu na época, quem seria a pessoa ideal? Porque eu não poderia trazer uma pessoa que tenha uma noção de gestão de escritório, porque não é essa a função. Não é a gestão de escritório. Se é a gestão de escritório, a cooperativa tem a sua secretária, seu escritório lá, seu escriturário. Então não era essa a função. E a Flávia, eu a conheci no Consad Itapeva, que ela trabalhava com pequenos agricultores, ela trabalhava nesse meio tipo cooperativa, mas não era bem, mas era esse meio de desenvolvimento da agricultura familiar. E depois que ela saiu do Consad, ela foi trabalhar na Fibria, em Capão Bonito, justamente em apoio à cooperativa, a Camar de Capão Bonito. Ela desenvolveu vários projetos para a Fibria na Camar e também para uma cooperativa de apicultura que tinha em Capão Bonito, tem em Capão Bonito. E eu, sabendo disso, né, e ela sendo itapevense, eu falei, opa, essa pessoa tem o perfil e o conhecimento do terceiro setor que a gente precisa. E tive uma conversa com ela e ela topou o desafio, né? Até por sinal ela ficou muito feliz porque era o que ela gosta de fazer, desse apoio ao terceiro setor, e ela é formada em Direito e tem um bom conhecimento jurídico a respeito. Então eu levei o nome dela para esse comitê e para as cooperativas, que foi aprovada e todo mundo aceitou, né? Quem contratou a Flávia não foi a prefeitura desconhecia a figura da Flávia, né? Foi as cooperativas, esse consórcio que contratou, tem um contrato entre o consórcio e a Flávia, delimitando esse escopo, né, que seria de assessoramento, apoio,
de fazer a interface do contrato, certo? E nós apresentamos como uma solução para a prefeitura. E a prefeitura aceitou feliz, porque pelo histórico aí, jamais recebemos uma reclamação da prefeitura, a não ser elogios da forma de gestão e de prestação de contas e de transparência. Tá certo. Agora, vamos falar sobre a distribuição dos lucros. Como é que funciona? Como são feitas essas distribuições de lucros do que é arrecadado nas cooperativas, Kiko? Na verdade, eu vou falar um pouco do financeiro, né? Desde que a gente começou, uma das coisas que nós implementamos nas cooperativas foi a gestão de resultados, né? Assim, existe um demonstrativo de resultados, o mesmo das duas cooperativas, que eles registram toda a movimentação de todas as receitas por tipo de material, todas as receitas, patrocínio, o que é prefeitura, o que é venda de serviço, o que é material de plástico, papelão, vidro, tudo certinho. E depois toda a parte de despesas, as despesas com o pessoal, que é o rateio, mais INSS, mais seguro, que é pago para os cooperados. Depois as despesas fixas, as variáveis, as despesas financeiras, os investimentos e qual o resultado final. Né? Do resultado final, o que nós... porque é muito a despesa, a receita de uma cooperativa, ela é muito variável. Você tem uma parte fixa, que é o que vem da prefeitura, mas a venda do material é variável, porque às vezes você não tem um volume necessário para venda, às vezes o preço cai, o preço sobe, é variável, às vezes passa o estoque de um mês para outro, né? Então, o que nós sempre defendemos é que a cooperativa tinha que ter um capital de giro para dar sustentabilidade no seu negócio. E manter, assim, um ganho dos cooperados sempre num limite certo, que ele saiba quanto no final do mês ele vai fazer de retirada. Porque se for variável também isso, ele perde o controle na casa. Ele não sabe se ele vai ter... Se ele assume um compromisso, o mês que vem, de repente, vem menos, ele não consegue pagar, e aí gera um transtorno danado. Nós levamos isso para as cooperativas, eles aprovaram em assembleia, e foi definido lá atrás que cada cooperado ia tirar um salário mínimo líquido, como rateio, né? Então, o salário mínimo fora o INSS. O INSS é a parte. Então, se somado o INSS, tem mais um valor. E que anualmente ele tiraria mais um rateio que deveria corresponder a um salário no mínimo no final do ano, né? Fora isso, foi implementado para os cooperados que eles tinham que refeição. Eles têm o refeitório, as duas cooperativas têm refeitório, cozinheiro, cozinham normalmente, serve, belezinha, o café da manhã e o café da tarde. Então todos os cooperados chegam lá, eles têm o café da manhã, antes do trabalho, tem o almoço e depois, antes de ir embora, tem o café da tarde, para eles chegarem na casa dele alimentados, dignamente, né? E fora todas as exigências que tem que ter, EPI, EPC, a parte de segurança, tem empresa de segurança que presta serviço para eles. Então, ele é como se fosse uma empresa normal, só que todos são donos, é um cooperativismo, cooperativa, né? E hoje, já na verdade, já está mais do que o salário mínimo, era o salário mínimo. Como as coisas começam a melhorar, hoje já está em 1.700, se eu não me engano, 1.700, 1.800, não sei direito, a retirada mensal, né, que eles tiram. Algumas funções têm uma gratificação pela função, certo? Então, eu não sei te dizer o valor exato, se é 500, 600 reais, eu não sei, que cada função tem, por exemplo, o responsável pela gestão da coleta, motorista, senão você não encontra cooperado para trabalhar como motorista, né? Então, tem algumas funções que tem um valor adicional. E como é que funciona isso? Você vai medindo toda a receita e todas as despesas. Uma parte do que sobrou, você faz um provisionamento para rateio, final de ano, né? E um provisionamento para investimento, porque você precisa crescer.
certo? Tanto é que a Copercel, as duas cooperativas, não a Copercel, as duas, acabaram de comprar um caminhão cada uma. Isso este ano? Esse ano. Esse ano. A Copercel comprou um caminhão esse mês. Agora, mês de final de abril. Depois de todo esse problema, ela comprou um caminhão zero. Zero não, né? Usadinho, mas comprou à vista, sem financiamento. De reserva financeira. A Cooperativa Santa Maria também comprou um caminhão há um mês e meio atrás, certo? Também com a sua à vista, com reserva financeira, sem endividamento. Então você vê que a saúde das cooperativas está boa. E fala assim, aonde que vai o dinheiro, o lucro? Vai nisso. Uma parte para investimento, para crescimento, e uma parte para que no final do ano você consiga fazer um rateio para os cooperados, que é um 13º, porque não existe 13º para a cooperativa, mas como se fosse. Saúde, então, pelo menos com relação à econômica das cooperativas, vai bem. Muito bem. 2 caminhões comprados Muito esse bem. ano, todos os vencimentos dos cooperados, tudo em dia. Tudo em dia, nunca houve atraso, né? Estão todos felizes, quem trabalha lá, tudo feliz, porque estão bem. Além desses benefícios, né? Eles têm alguns outros benefícios, tipo, a gente embutiu, sugeriu e eles aprovaram seguro de vida, que eles não tinham. Hoje, a gente está estudando já um plano de saúde, tipo telemedicina, mas nós estamos estudando. Então, assim, esse é o nosso papel. Eu vejo o que acontece na empresa, quais são as melhorias e levo como sugestão. A gente leva, por exemplo, banco. Tem alguma situação, a gente pega um cara de banco que conheça, vai lá explicar o que acontece. A decisão final é deles. Mas se a gente não colocar na mesa para orientá-los, eles têm dificuldade de tomar uma decisão, às vezes, que eles acham séria demais. Certo? Por exemplo, comprar um caminhão. Eles não compram um caminhão porque eles têm um medo danado. Eles são... aí, o que acontece? A gente coloca alguns amigos que vão lá, que faz avaliação de caminhão, aí vai na Volks, a Volks dá assessoria, a gente busca isso, a decisão final é deles. Tudo isso voluntariamente, essas pessoas que participam? Todos voluntários. E esse é o meu papel. Esse é o papel do quê? Esse é o meu papel, porque eu, para pedir, para mim, jamais vão ver alguém, algum dia, pedir alguma coisa para mim, mas pedir para os outros, para um bem social, é fácil. Hoje, então, as duas cooperativas têm em torno de quantos cooperados? Eu posso errar pouco, né? Mas eu acho que a Cooperativa Santa Maria tem 46 cooperados e a Copercel tem 37 cooperados. E a Copercel a gente chama que tem uns cooperados que fazem parte da cooperativa que são... A gente fala que é autônomo, porque são os catadores de rua que não querem fazer parte da cooperativa, porque eles têm horário de trabalhos específicos, mas todo o material que eles coletam, eles vendem para a cooperativa a preço justo. Deve ter mais ou menos 20, 25 catadores de rua que estão nessa situação. Tá certo. Agora a gente vai entrar no vídeo que circulou, né? E teve muita repercussão nas redes sociais. Qual foi o motivo da discussão entre você e os cooperados? O que aconteceu, Kiko? Explica pra gente, quer saber de você aqui hoje no Cristalcast. Isso é interessante, porque eu nunca vi eu bravo. Eu só vi eu bravo no vídeo. Eu não sabia que era tão bravo assim. Na verdade, o vídeo que circulou, ele circulou parcialmente. Ele não mostrou a história completa ali, pegaram um trecho, né? O que acontece? A Copercel, há muito tempo atrás eu digo há um ano, 6 meses, por aí, eu já vinha detectando que tinha alguma coisa errada. E, assim, sempre apontei que o principal problema desse erro era o Carlos Eduardo, o Cadu, certo? Porque ele era o diretor financeiro. Mas ali é uma diretoria que era constituída por uma família, né? Quem mandava na cooperativa era uma família, que era o Reinaldo, que era o pai, Ana Maria, a esposa, o Carlos Eduardo, o enteado, e uma filha, Ingrid Paula. Então eles que dominavam, mesmo sem ter um cargo de diretoria às vezes,
Só o Cadu que tinha e o Naldo, né, o Reinaldo. Mas também reconheço que tudo se jogava nas costas do Cadu, né? E o Cadu não tem experiência em gestão. Então ele fez muita barbaridade lá. E ele era o diretor financeiro. É a principal função existente numa cooperativa, né? E aí eu alertei várias vezes. Falei assim, olha, vocês têm que mudar isso. Porque isso não vai dar certo, é problema. Pá, 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 pá. Mas nunca fizeram essa mudança. E eu cheguei a falar com o próprio Reinaldo. Reinaldo, você tem que tirar o Carlos Eduardo, o Cadu, dessa função, né? Pega um outro cooperado, a gente desenvolve, capacita, mas não pode. Mas nunca aconteceu. E nessa reunião, certo? O que aconteceu? Depois que estourou a coisa, né? Eu vou contar também o que aconteceu, que surgiu na mídia aí. Eu estava na reunião, e aí eles tentando se defender, e eu me alterei realmente, né? E falei, olha, faz hora que eu estou cantando a bola para vocês, que o problema é você, né? Mas eu não retiro nada do que eu falei, porque o conteúdo que eu falo ali, fora o tom, é tudo verdade. Ou seja, eu falei, eu não mando na cooperativa, quem manda são os cooperados. Quem decide é a assembleia. O problema é a gestão, é você. A diretoria, né? Então foi isso. Mas por que surgiu esse assunto nesse dia? Porque há um tempo atrás, um fiscal, um conselho, a diretoria, a gestão da cooperativa, as duas ela tem um conselho fiscal, que são cooperados, né? E um conselheiro me ligou, queria conversar comigo. Eu falei, tudo bem, vamos conversar. Sobre o que é? Ele falou, não, eu queria ir na tua casa, porque aqui na cooperativa não dá. Eu falei, puta, o negócio é sério, né? Uhum. Nunca fizeram isso. Eu falei, tá bom. Aí ele foi em casa, à noite, e contou o que estava acontecendo. Que tinha suspeitas de desvios na cooperativa, por parte da diretoria. E contou algumas coisas que estavam acontecendo na diretoria que não era muito adequado para o cooperativismo, certo? Uhum. Aí eu falei, olha, você está falando com a pessoa errada. Eu não posso fazer nada, eu não sou cooperado. Você tem que reunir os cooperados e contar para eles o que está acontecendo. A decisão é dos cooperados, é em assembleia. Eu não consigo, ele falou, eu não fazer essa reunião dentro da cooperativa, porque a diretoria não permite, né? E tem que ser no final de semana, porque dia de semana não tem jeito. Isso era uma quinta-feira, sexta-feira. Eu falei, olha, você tem que reunir. Aí eu reúno, aonde? Eu falei, olha, pode reunir na Santa Casa. Eu sou da diretoria da Santa Casa, falei assim, lá, e sábado você está tudo fechado, né? Uhum. Tipo, ação comercial sempre empresta o auditório, mas está fechado no sábado. OAB sempre nos empresta o auditório. Aresp, sempre fechado. Eu falei, pô, o que eu me lembrei foi a Santa Casa, conversei com a diretoria da Santa Casa, falei, pode, tranquilo. Foi feito lá, foram 17 cooperados, e todos eles confirmaram os desvios que estavam ocorrendo. Qual a orientação que eu dei? A Flávia estava junto. Qual a orientação que eu dei? Falei, olha, vocês deram um passo importante, que é gritar a hora que o problema, porque o cooperativismo é isso. Vocês são donos. Vocês não podem permitir que aconteça. Mas o caminho não é esse. Vocês têm que chamar uma assembleia. E a assembleia decide o que fazer. Certo? E aí começou toda a encrenca, né? E eles chamaram a assembleia, aí o Cadu chamou a polícia, aí virou um circo, porque eles viram que a teta ia secar. A palavra é essa, né? Ia secar o que eles estavam, a forma de gestão deles, porque eles se sentiam donos da cooperativa, só eles. Se alguém falasse alguma coisa contra o que eles pensavam, eles simplesmente demitiam. Então, os cooperados eram tudo acuado. Então, houve caso de demissão com relação a contrariedades com a antiga diretoria? Teve, várias. E aí, mas sempre ficava arrumando desculpa. Eu falei, não pode, toda a demissão tem que ser passada em assembleia. A assembleia demite, não é vocês. A diretoria representa a assembleia, representa os associados. Ela toma uma decisão, mas tem que levar para a assembleia. A demissão, mesma coisa. Bom,
Aí teve essa assembleia e, até para minha surpresa, eu achei que só iam destituir a diretoria, mas não destituíram a diretoria, como a assembleia excluiu eles do quadro de sócios, né? Qual a suspeita que foi apresentado? Vou citar algumas que surgiram lá. Tipo, a cooperativa ou a diretoria usava, por exemplo, ia fazer uma mudança particular, usava o caminhão e os cooperados para fazer a mudança, mas só da família. Tinha uma manutenção na casa para fazer particular, pegava um cooperado que eu entendia de parte de pedreiro, levava lá, tinha que fazer, mas não era serviço de cooperativa, era serviço particular. Limpar o quintal da parente dele, não sei lá onde, punha um cooperado para fazer o serviço. Assim, e quando um cooperado fala assim, olha, eu preciso do caminhão para levar alguma coisa à minha casa, tem que pagar frete. Quer dizer, para nós tudo, para o cooperado nada. Né? Isso surgiu na reunião. Uhum. E aí teve uma denúncia mais grave, que eu não sei de onde surgiu os 170 mil, que se fala. Nesses 170 mil é que todo mundo quer saber. Isso. Aí surgiu esses 170 mil. Eu não sei, basicamente, da onde surgiu, mas o motivo do que surgiu é que descobriu-se que o presidente da cooperativa, o Naldo, vendia material sem emissão de nota fiscal. E só ele tinha esse poder de pegar tudo, ele fazia, ele põe no caminhão, ele que levava, ele que fazia a carga, e ele que mandava emitir a nota, não deixava ninguém entrar no processo, né? E aí descobriu-se que tinha determinado material que ele vendia sem nota fiscal, mas esse dinheiro não vinha para o caixa da cooperativa. E alguém lá dentro falou, olha, se ele está fazendo isso no tempo e tal, e fez uma conta que chegou nos 170 mil, mas de cabeça. Então não é verdade os 170 mil. Eu não... por isso que eu falo que eu não sei de onde surgiu. Porque foi o cara pegou um erro, uma suspeita, e extrapolou aquilo lá no tempo, né? Falou, se está acontecendo isso no último ano, então tá 170 mil. Bom, foi isso que surgiu isso daí. Mas por que eu estou dizendo para você da venda de material? Porque jamais houve desvio de dinheiro público. Recurso que vem... Não existe essa possibilidade. Essa possibilidade foi ventilada, provavelmente, imagino eu, pelo advogado do Cadu, que entrou com uma ação popular contra a própria prefeitura e contra a Flávia, pedindo, inclusive, o cancelamento do contrato da coleta seletiva Itapeva, a suspensão do contrato, e uma ação popular, totalmente inepta. Por quê? A ação popular precisa que tenha causado prejuízo ao erário público, né? Que não é o caso. Então, quando ele fala em desvio, é justamente para dar sustentabilidade ou sustentação na tese dele. Totalmente errada. Uma falta de conhecimento grande, jurídica no caso, né? Mas o advogado dele que faça bom uso, certo? Mas jamais houve. E é estranho o Cadu vir falar porque ele era o diretor financeiro. Então, se houve um desvio, foi ele. Porque eu desconheço. Né? Não tem. Até porque todas as prestações de contas nós prestamos sistematicamente, mensalmente para a prefeitura, periodicamente para a Câmara Municipal, bimensalmente para esse comitê gestor. Quer dizer, a gente leva no máximo de transparência possível, justamente por entender que essa daí é a principal função do terceiro setor, certo? É fazer a prestação de contas para a sociedade. Tem que prestar conta, né? E nós fazemos exemplarmente. Tanto é que nós fazemos uma prestação de contas, inclusive está nas redes sociais, que presta conta não só do total do material coletado, de quanto de geração de renda é feito para os cooperados, quantos cooperados tem, quantas famílias estão envolvidas, quantas refeições servidas,
Qual o impacto ambiental, quantas árvores deixou de ser cortadas, quanto de areia deixou de ser consumida, quanto de água deixou de ser contaminada. A gente faz esse balanço social. Esse balancete, ele funciona semestralmente? Mensalmente. Todo mês? Mensalmente. E a população tem acesso a isso? Tem acesso. Tem acesso e a prefeitura recebe isso no fechamento do mês, todo mês. Certo? É por isso que eu falo para você. Eu fico muito tranquilo em estar aqui, em qualquer lugar, para defender e falar sobre o assunto, porque é isso. Não existe nada às escondidas. A gente agradece a participação e o microfone está aqui à disposição para algo mais que queira falar, acrescentar com relação a esse assunto, né? Que eu fico, sinceramente, eu acho que é uma oportunidade, né, da sociedade saber desse processo. As duas cooperativas estão abertas para visitação de quem quiser. As diretorias das cooperativas estão lá. Pode conversar com as diretorias, com os cooperados mesmo, porque isso é aberto. Mensalmente tem assembleia e esses assuntos são discutidos nas assembleias de cada diretoria, cada cooperativa. São duas, cada uma com a sua assembleia, né? E é um serviço em expansão. Tanto que hoje a Cooperativa Santa Maria faz a coleta seletiva em Buri, a Copercel faz a coleta seletiva em Nova Campina. Cada uma no extremo da região. Isso, porque é com a capacidade que ela tem. Ontem eu estive em Tapiraí, a nossa amiga Marimar, que foi secretária aqui, a secretária lá de Desenvolvimento Econômico, nos chamou, conhece o projeto Itapeva, nos chamou para a gente fazer a coleta seletiva em Tapiraí. Estamos discutindo coleta seletiva em Itaí, para você ver... Cidades bem longe, né? Bem longe, mas o que é uma organização hoje respeitada e que dá resultado e que mostra transparência, que as cidades querem. Olha, eu quero esse modelo. Entendeu? Então, assim, eu fico feliz pela oportunidade de mostrar para a sociedade que a sociedade valorize o que tem. Isso, na verdade, é um patrimônio, né? É isso. Tá certo, Kiko. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Fico à disposição aí, fica à vontade, pode perguntar o que for, que nós somos assim, transparente totalmente. Maravilha. Nós agradecemos você, do Grupo Cristal de Comunicação, e lembrando que nós estamos aqui, Kiko, sempre prontos para ouvir todos os lados, né? Isso que é importante, faz parte da democracia. Agradecemos você por estar aqui e uma excelente semana. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. A gente fica por aqui com o Cristalcast. Até um próximo assunto. Continue com a gente aqui no Grupo Cristal de Comunicação.